Hoje nós temos a colaboração do nosso irmão trabalhador aqui da casa, o Renato Haddad. Seja muito bem-vindo, Haddad. E o Renato vai nos falar sobre a valorização da vida, um tema tão importante, né? Que possamos ouvi-lo com atenção e que a espiritualidade amiga esteja contigo neste momento, te conduzindo e te intuindo para tudo que tu vai nos falar. Obrigado. Muito obrigado, Salete. Boa noite. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite de poder compartilhar com vocês o conhecimento e preparei essa palestra com muito amor e carinho. E o tema sobre valorização da vida, não podemos esquecer que mês passado foi uma campanha mundial, né, sobre o combate ao suicídio, e eu vou expor aqui sobre alguns temas sobre valorização da vida. O que significa uma vida? O que é uma vida? Então, para que possamos entender todo o contexto, eu vou abordar sobre como se chega à vida terrena, porque nós estamos falando de vida de encarnados, né? Claro que os desencarnados estão nos ouvindo, mas a vida terrena em si. E a gente tem tantas tribulações diariamente, tantos desafios, né? Mas as pessoas chegam a tomar determinadas atitudes que levam ao desespero. Então, vamos entender e entender o conceito, né? Para poder tomarmos as decisões e chegarmos a entender determinados atos. Tá? Então nós vamos falar sobre como se chega à vida terrena, eu vou falar sobre reencarnação, que é muito importante, qual o objetivo de uma reencarnação, o que viemos fazer aqui, como que funciona, qual é o processo reencarnatório, quando que o espírito escolhe, né, para morar. Eu quero nascer, eu quero voltar para a Terra, mas eu quero morar em Garopaba, morar de frente para a praia, curtir o sol todos os dias, né? Tá fácil para você, né? Enfim, eu quero ter um corpo escultural. Nossa, então é só alegria que você está pedindo? Então, como que funciona isso lá no planejamento reencarnatório, né? E vou falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Na questão, eu trouxe 2 livros, tá? Excelentes. Primeiro, o Livro dos Espíritos, faz parte de toda a literatura, todo mundo já ouviu falar e conhece. E tem um outro chamado Memórias de um Suicida. Esse livro é muito interessante, eu vou falar alguns temas. Mas vou falar algumas citações. Mas vamos lá. Nesse Livro dos Espíritos, na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos: o que é alma? A resposta é um espírito encarnado. E logo em seguida que era a alma antes de unir ao corpo, o corpo físico? Era um espírito. Então as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? A resposta é sim, são idênticos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Quando nós falamos de mundo invisível, né, vamos pensar que nós não estamos visualizando os desencarnados, alguns, né? Algumas pessoas até conseguem, mas enfim. Então, quando nós nos referimos ao mundo invisível, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Quantos bilhões de almas existem? A fila está grande, tá? Existem bilhões mesmo. Acho que mais de 4 bilhões de almas, tá? Enfim, aí, na questão 135, tem uma pergunta que, novamente perguntada aos espíritos. Há no homem alguma outra coisa além de alma e do corpo, o corpo físico, né? Nós, aqui encarnados? Então existe lá a resposta que chama assim: há o laço que liga a alma ao corpo. Bom, então vamos pensar assim, ó, você tem a alma e tem o corpo físico. Como que é feita essa ligação? Como que isso se dá, né? Eu já vou discorrer logo em seguida no próximo parágrafo. Então,
Aí, continuando na resposta, o laço é de natureza semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Como que é composto? O homem é formado de 3 partes essenciais. O corpo, corpinho físico, né? Ou ser material, não importa, orgânico, né? Análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Teve uma palestra que eu falei sobre fluidos, né? E eu expliquei sobre o fluido cósmico universal. Então, primeiro deles é o corpo. Segundo, a alma, que é o espírito, encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Olha aqui o terceiro item como é importantíssimo. É o princípio intermediário, ou chamado de perispírito, né? Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. E eu achei uma frase nesse livro, aliás, num outro livro chamado Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda, fantástico. Que até eu pensei que um teatro para explicar como que isso ocorre, seria interessante pegar 3 pessoas. Então, a primeira pessoa seria assim, ó. O que diz nesse texto? O espírito é o veículo de nossas emoções. Pensa comigo agora. O espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo físico executa. Então vamos pensar assim, ó. A Roberta é o corpo físico, a Salete é o espírito. E quem sou eu? O perispírito. Como é que ela conversa com ela? Como é que ela vai lá e age, toma as ações, pensa? Como é que ela faz isso? Ela tem um contato direto, então, passa pelo perispírito. É uma camada extremamente sutil, semimaterial, né? Nós estamos falando de... Nossa, é até impossível explicar via átomos, mas isso é o que ocorre. Diariamente, a força do pensamento é o que faz esta conexão. Então o espírito está lá, sabe? Aquele espírito que foi, por alguma influência, o espírito falou para ela, sei lá, vamos pro bar? Aí ela, quero ir pro bar. Falou pro perispírito, vai pro bar. Então esse telefone, ele chega certinho. Já brincaram no telefone? Pensou assim, vamos pro bar, vou para casa. Já pensou se o perispírito pudesse filtrar e analisar isso? Não, mas depende de quem. O espírito tem o seu livre-arbítrio. É ele que fala, vamos pro bar? Ela vai chegar na resposta dela, vamos para o bar. Tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? A gente vai perceber lá na frente. E, então, o Allan Kardec, ainda nesse livro dos Espíritos, ele define, pergunta, sobre o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano. A resposta é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa acontecer, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Comprometer a existência corporal, hein, gente? Então, dessa forma, a sua existência física deve ser preservada para que se cumpra o seu plano de reencarnação. Se em virtude do nosso livre-arbítrio, ou seja, todos temos o livre-arbítrio. Quando eu falei que o espírito vai chegar no corpo físico e é ele que toma as decisões, né? O espírito, obviamente, ele tem o livre-arbítrio. Então, se em virtude do livre-arbítrio lhe impusermos tal perda, ou mesmo se comprometermos esta existência, ou seja, a nossa vida aqui, de algum modo estaremos infringindo a lei divina, submetendo-nos ao princípio da lei de causa e efeito, com as consequências inevitáveis do nosso ato. Bom, lei de causa e efeito, eu acho que ela é muito clara, né? Então, por exemplo, se você sabe que o ser humano se comunica com o pensamento, né? Nós aqui, nós encarnados, simplesmente usamos a língua, o idioma para se comunicar, mas na verdade é o pensamento, né? Então, a lei da causa e efeito, se você começa a pensar fixamente
numa determinada pessoa que você não gosta, tem desavenças e não acertou, isso ocorre aonde? Normalmente no cunho familiar, né? Você não vem ali naquela família à toa, você veio com um propósito. Mas enfim, seja no trabalho, na família, etc. Se você começa a fixar naquele pensamento e transmite só coisas ruins, pode ter certeza que a causa e o efeito, ou seja, vai voltar, né? Então, a amorosidade no coração é uma coisa extremamente importante, né? Então, a mesma lógica transparece quando se trata da própria existência. Tudo aquilo que fazemos apressando o fim de nossa reencarnação será considerado igualmente uma transgressão à lei divina. Como, por exemplo, no livro de André Luiz, quem assistiu o Nosso Lar, né? Está relatado no livro Nosso Lar, em que quando no umbral grosso escuta o chamarem de suicida. Então, em algum momento, André Luiz estava lá no umbral grosso e as pessoas ficavam chamando ele de suicida, mas ele não entendia o porquê, né? Então, depois ele passou a entender que ele era um suicida inconsciente, devido às escolhas que ele fez, que levaram ao adoecimento, levantam à morte prematura, né? Então, esse filme, se vocês não assistiram, vale muito a pena assistir, porque explica detalhadamente, né, desde a parte conceitual, e seria muito importante também vocês, se tiverem oportunidade, discutirem a respeito, né? Quando nós falamos aqui que nós estamos... eu li, você leu? Li, você viu o filme? Vi. Tá, mas para realmente internalizar o conhecimento, né, nós temos aqui às quintas-feiras online o grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E começou agora, porque nós ficamos 4, 5 anos, terminamos o livro. Mas agora ele recomeçou, já estamos, acho que na questão 9. Olha só, é um momento certo. Então, se alguém quiser, por favor, é só procurar alguém da casa. E o Pita inclui no nosso grupo de WhatsApp, é 100% online na sua casa, às 8 da noite, toda quinta-feira, pelo Google Meet, tá? Não paga nada, bem tranquilo. E o conhecimento e a discussão é muito, eu vou dizer, muito válida, porque só o fato de você... Eu citei aqui 2 perguntas e respostas, mas deixa eu entender um pouco melhor isso. É o que a gente discute, tá? Bom, então vamos lá. Assim é que o homem não possui o direito de dispor da sua vida. Somente a Deus cabe esse direito. Nossa, quem somos nós? Ninguém. Só Deus tem realmente a decisão de tomar e não infringir, obviamente, por isso chama a lei de Deus, né? O suicídio é uma transgressão à lei natural, e eu estou falando novamente no suicídio, porque quando a gente fala em valorização da vida, que é o tema da palestra, eu estou fazendo então o básico para a gente entender como que se chega à vida, né? Que agora eu vou falar um pouco sobre reencarnação, para você chegar até o momento de realmente entender o valor da nossa vida, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos mediante nossa experiência, construir o nosso próprio destino. Ora, aqui na Terra, nós não viemos naquele local, naquele ambiente, naquele grupo de pessoas, não viemos à toa. Tudo está planejado. E planejado ou por nós, ou para quem nos decidiu que tem que ser ali. Por exemplo, o que define que eu possa ver onde eu estou? O nível moral de cada um. Então, o nível moral de cada um, você vai ganhando bônus, né? E realmente, quando você faz um planejamento reencarnatório, aquilo que eu falei brincando, eu quero morar em Garopaba, de frente para a praia, que eu possa frequentar o CDJC e ter todas as oportunidades melhores na vida, ter uma família mais... Você está escolhendo isso. Se você tiver direitos a isso, muito bem. Só que nesta vida que parece maravilhosa, terão as provas e expiações, não é? Então você, quando decide lá no plano reencarnatório, que você está lá do outro lado conversando com seus mentores, e você tem moral para escolher, a opção é sua. Então você realmente virá. Agora, se o seu moral é muito baixo, você não tem discernimento das coisas, o plano espiritual é que decide aonde você vai. Por quê? Eles sabem tudo. Não adianta você esconder as coisas do pensamento, esconder da esposa, da filha, etc. Não. Lá não existe... É tudo 100% transparente, né? Lembra que eu falei? A gente se comunica pelo pensamento. Então,
basta pensar em milionésimo de segundo, a informação já chega. E lá no plano espiritual é assim que ocorre. É tudo extremamente transparente. Então, eles sabem de toda a nossa vida, mas, espera um pouquinho, eles sabem da minha vida só terrena? Não, gente. Se a gente, pela doutrina espírita, sabemos que o espírito não existe a questão do falecer, né? É só do corpo carnal, né? O nosso espírito está aí há milhares de anos. Então, quando você falece aqui e vai para o plano espiritual, esse momento, esse período até voltar para a Terra chama-se erraticidade. Se nesse período você tiver e necessitar visualizar informações de sua vida há três gerações que eu falo, 3 reencarnações anteriores, para buscar algum entendimento, né? Pô, eu matei meu pai. Mas por que eu matei meu pai então? Está escrito lá, pode ser que ele tenha me matado, né? Então, isso é permitido você chegar até aquela informação, tá? Então, a doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber, tá? Isto é, sem a noção e o conhecimento do bem e do mal, mas igual aptidão para tudo. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Então, a vida não termina após a morte física, é apenas uma etapa. Se você entender e já estiver realmente na doutrina espírita, isso já está 100% sabido, né? E entendido. Então, ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aquilo que eu falei, quero escolher onde que eu vou me encaixar quando eu reencarnar, né? Enfim, gente. Agora, olha que interessante. O que motiva um espírito a fazer a escolha de suas provas, de suas provações, ou concordar com a escolha feita por outro espírito, é a natureza das suas faltas, as que o levem a expiações destas e a progredir. Então, o fato de virmos aqui, nessa encarnação, que nos coloca as provas e expiações, para progredirmos, né? Então, essa oportunidade de progredir é muito importante. E a dor não é uma punição, mas instrumento de crescimento. E aqui, ó, tá tudo no Livro dos Espíritos, tá? Aqui diz assim, ó, uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, com o objetivo de suportá-las com coragem, resiliência e superando e evoluindo. Outros preferem as tentações da riqueza, poder, beleza, muito mais perigosas, né, pelos abusos e a má aplicação que podem acontecer às paixões inferiores e decorrentes. Então, são escolhas. Cada um escolhe, você tem o livre-arbítrio e você vai exatamente passar por aquele caminho que está traçado para que você possa aprender, refletir e com muita amorosidade praticar o bem, não é? Então é isso. Aí nós temos, assim, na questão 150, a pergunta: o que acontece com a alma após a morte? Então, quer dizer, reencarnei, vim aqui, já expliquei para vocês o processo encarnatório, sabemos o que é o corpo, espírito e perispírito, e aí você viveu aqui na Terra, passou pelas provas e expiações, etc., né? E chegou um momento que é uma questão orgânica, nós vamos falecer, não tem como, exceto os japoneses que já passaram de 100 anos, mais de 100 mil habitantes, foi divulgado agora, né? Mas um dia vai morrer. É a única certeza que nós temos, que o corpo orgânico não tem choro, vai falecer. Pode botar botox, pode fazer o que for, mas não tem jeito. Então, ó, o que acontece com a alma após a morte? Ela retorna ao mundo espiritual, onde continua consciente e ativa, que todo mundo fala que é a real casa, né? E deste livro, então, Memórias de um Suicida, o autor é a Ivone de Amaral Pereira. Ele é um relato profundo de espíritos que cometem suicídio e enfrentaram as consequências no plano espiritual. Mostra o sofrimento, o arrependimento e a necessidade de reencarnação para reparar os danos. Enfatiza que a dor não termina com o suicídio, ela se intensifica, pois a consciência permanece ativa, viva.
Cara, isso aqui é importante, gente. Olha, por mais que tenha um desespero absurdo de uma pessoa pensar em suicídio, e muitos pensam, todo mundo sabe que hoje em dia, acho que a cada 48 segundos tem um suicídio no mundo, tá? É muito difícil para a pessoa chegar nesse desespero. E chegam. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Prestem atenção. O suicídio não é aquela pessoa que está assim, vou tirar minha vida, sobe no 5º andar do prédio e se joga. Nananina, não. Você sabe o que é considerado como suicídio? Drogas, tabaco, bebidas. Olha, impressionante. O Jacobson Trovão, ele é uma sumidade, né, em mediunidade, e ele, numa das palestras dele, recentemente, estava ouvindo, e ele disse que esportes radicais também é considerado suicídio. Eu falei, então quer dizer que xadrez, bote... Brincadeira, né? Não, então quer dizer que o esporte radical é considerado um suicídio? É. Eu estava vendo um programa, que eu gosto muito de esportes, né? E eu estava vendo um programa daqueles wingsuit, não sei se vocês sabem, aquelas pessoas que se jogam, se lançam das montanhas altíssimas, aquele que parece uma roupa de morcego. Aquele é espetacular, né? Mas assim, a emoção que a pessoa passa deve ser uma coisa absurda, né? E, assim, quem sou eu para julgar se aquilo é um suicídio ou não? Mas é um esporte radical, certo? Então, não há, então, só para fazer esse contexto, o suicídio, gente, não é somente a gente pensando que o cara se suicidou, ele estava desesperado, a vida completamente, sei lá, os filhos saindo de casa, brigando com a família, se desmembrou e aí, enfim, e o cara resolve se suicidar, então está atolado em dívida. Qual é o ato mais fácil que ele acha que fazer? Vou fugir disso aqui. O que ele faz? Se suicida. Então, isso aí tem exatamente neste livro e em outros relatos, né, que a consciência permanece viva. O que vocês imaginam que quando o suicida chega no plano espiritual, ele chega num umbral, num tal ponto que não é muito... É até difícil de relatar, mas não é uma coisa muito agradável. Só para esclarecer, tá? Umbral não é uma coisa física, é uma vibração, é o campo de vibração. Todos iremos para o umbral. Então, de acordo com a sua vibração, você vai para o umbral. Mas os suicidas realmente, eles precisam e necessitam muito de ajuda. Então, a amorosidade é tudo. Então, quando a gente fala sobre valorização da vida, nós temos que pensar em todo esse contexto que eu contei de como você nasce, você planeja, você vem, você vive e você, em algum momento, vai, ou ocorre a morte natural, ou em alguns casos de suicídio, né, chega a ser um trauma para a pessoa, né? Então é necessário essa amorosidade enorme, tá? Então, aí, olha agora a coisa mais bonita que tem, realmente é muito bonito falar isso. Os espíritos suicidas são acolhidos por instituições espirituais como Hospital Maria de Nazaré. Tem um hospital lá que acolhe os suicídios. Ele é uma colônia de Legião dos Servos de Maria. Esse nome é lindo, ó, Servos de Maria. Tudo começou com Maria, tá? Foi ela que fundou tudo isso. Que é uma organização dedicada ao amparo de espíritos em sofrimento profundo. Gente, qualquer um que se suicida, o sofrimento é absurdo, né? Inclusive, quando eu falei do esporte radical, a pessoa quando, sei lá, está se jogando da montanha e por algum motivo que aconteceu que ele bateu e morreu, nesse momento de ocorrer a passagem, o espírito é desligado, né? Ele sofre alguns segundos de desligamento, a passagem é feita e existe toda uma amorosidade de pessoas e espíritos do outro lado para acolherem, tá? Mas nesses casos mais traumáticos, então, temos o Hospital Maria de Nazaré com as pessoas que trabalham com o logotipo lá LSM, que é Legião de Servos de Maria. Então essa organização ela é dedicada ao amparo aos espíritos em sofrimento profundo que recebem tratamento de amparo para futuras reencarnações. Ok? Então, essa equipe espiritual é composta de espíritos elevados, incluindo soldados egípcios e hindus. Olha que lindo, hein? Que atuam como guardiões e auxiliares. O hospital oferece tratamento moral, psicológico e espiritual.
aos espíritos suicidas que chegam em estado de grande sofrimento. Tirando esses atletas loucos, eu me incluo nisso, realmente o sofrimento é absurdo, né? Imagina a que ponto chega um ser humano de tirar a própria vida, né? Então, esses espíritos são recebidos com caridade e firmeza, são convidados a refletir sobre suas escolhas e a buscar o caminho da reparação. Deus sempre dá uma oportunidade, aliás, a oportunidade é eterna, gente, tá? Para você reparar qualquer, não vou dizer dano, mas qualquer ação, tá? Seja ela pedir uma desculpa simples para uma pessoa, por um ato, falei grosseiramente, o seu Afonso ali, puxa vida, não devia... Peça desculpa, não custa nada, né? Então, só o fato de você agir e tomar essa ação ajuda muito, tá? A pergunta 957 está no Livro dos Espíritos. Quais, em geral, as consequências de um suicídio para o espírito? Resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio. Há sempre, porém, uma punição correspondente à causa que o provocou. O suicídio é visto como uma interrupção prematura de uma prova necessária. O espírito não escapa da dor, ele a prolonga. Gente, quando você preparou o seu plano reencarnatório, você veio na Terra por um período. Não sabemos qual é esse período, mas você veio para aquele período. Se você interrompe aquele momento da sua vida, né, você em algum momento vai ter que exatamente ter esse auxílio, porque você simplesmente violou uma lei que não é permitida, né? Então, tem uma outra questão aqui, ó. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Claro que não. A resposta é não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina, que eu estou falando sobre a lei divina desde o início da palestra, né? Então, mas aqui tem um outro parênteses, ó. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta é: o louco que se mata não sabe o que faz. Está no livro ali, ó. O louco que mata não sabe o que faz. Porque tem tanta gente, tantos espíritos, não vou dizer louco, porque louco é uma palavra estranha, mas assim, desordenados, né? Sem aqueles discernimentos, enfim. Então tem esse parênteses, tá? E aí nós temos suicídio por desgosto, que é visto como insensatez. O trabalho e o envolvimento útil poderiam ter evitado o peso da existência. O suicídio não resolve o sofrimento, mas apenas acrescenta uma nova falta à anterior. Temos também o suicídio com esperança de vida melhor. Aquilo que eu falei no exemplo, não, tá tudo ruim aqui, não, deixa eu abreviar isso, vou fugir. Então, esse suicídio da vida melhor é considerado uma ilusão perigosa. O ato retarda o progresso espiritual, pois a pessoa terá que retornar à vida para concluir sua missão. Nenhuma falta, incluindo o suicídio, abre as portas do mundo superior. Vocês já ouviram falar numa pessoa, num espírito que encarnou, e ele veio sem as pernas e sem os braços? Por que ele veio dessa forma? Nas últimas 7 reencarnações ele se suicidou. Né? Tá parecendo assim, você vai vir normal. Não, me suicidei. Putz, vamos tirar uma perna do cara. Tá, na próxima ele foi lá, se suicidou. Vamos tirar um braço, vamos tirar outro braço. 7 reencarnações, gente. Olha só quantas oportunidades esse espírito teve de reparar, né, essas falhas, essas ações que ele entendeu que seria mais fácil se suicidar, né? Aí vem o ser humano, né, da família, coitadinho, nasceu sem as pernas, sem os braços. Gente, ninguém vem aqui sem um motivo. Ninguém está aqui à toa, com as determinadas condições que, tirando o livre-arbítrio, né, não quero beber, vou beber, vou ficar morrendo de cirrose. Não, é um caso à parte, porque depende do seu livre-arbítrio. Mas a condição física que aquele corpo, aquele espírito escolheu aquele corpo, é especialmente para isso. Tá? Às vezes você tem na própria família, né, uma pessoa que requer cuidados, por exemplo,
síndrome de Down, etc. Não é? Então, essa pessoa, o desafio não é só para ela, é para todo mundo que está em volta. Então, o quanto vale e você precisa dar amor para essa pessoa no âmbito de ajudá-lo, né? Ele se sentir amparado, protegido, e você também que faz esse ato de cuidar, de expor esse amor, você também está pensando o quanto que é importante. Aliás, só o fato de você dar um abraço em alguém que necessita já transmite aquela energia tão boa, né, que você se sente melhor ainda, né? Então, gente, para encerrar, valorizando a vida, eu queria dizer, práticas de gratidão, caridade e autoconhecimento. Buscar apoio espiritual e emocional nos momentos difíceis. O papel do espiritismo como consolo e guia. Porque a partir do momento que você começa a estudar a doutrina, você entende e pensa antes de fazer qualquer outra coisa. Tá? Então, a mensagem final, eu quero colocar que a vida é uma dádiva divina, um campo de provas e expiações, mas também de alegrias e conquistas. Valorizar a vida é uma honra, honrar a oportunidade que Deus nos concede para evoluir. Sendo assim, sempre que qualquer ação de um pensamento, pense, reflita, coloque o amor acima de tudo e então tome uma decisão. Né? Aquele ditado que as decisões tomadas quando você está em momentos tão desesperadores, ou então em momentos tão de fúria, são as piores decisões. Então cabe ele, conta até 20, conta até 10. Né? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade e saibam que tudo que foi falado aqui, eu tenho 2 ouvidos, estão mais perto da minha boca, então eu sou o primeiro a ter que refletir sobre tudo isso. Que assim seja, gente. Tudo de bom para vocês.